mais generoso do que o escritor é o próprio leitor, né? Porque o escritor cria, mas quem faz existir, quem sopra o sopro divino é na verdade, o leitor. Então, assim, o que eu espero realmente é que se possa entender isso e desfazer essa luta contrária à literatura. Olá! Neste episódio, a Durga Sindical faz uma homenagem aos escritores pelo Dia do Escritor, celebrado em 25 de julho. A data foi instituída em 1960, com a realização do primeiro Festival do Escritor Brasileiro, uma iniciativa da União Brasileira de Escritores, a UB. E, na época, era presidida por Jorge Amado e João Peregrino Júnior, proponentes da oficialização desta data. E a nossa convidada desta edição é a escritora e professora do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jane Tutiquian. Olá, professora, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Eu quero, já de imediato, agradecer pelo convite para participar desse programa e dizer que fiquei muito feliz com ele e pela possibilidade de falar sobre o Dia do Escritor. Que bom, nós ficamos bem felizes também de recebê-la aqui no nosso programa. E antes de iniciar a entrevista, eu vou fazer a minha autodescrição. Meu nome é Simone Medeiros Ramos, eu sou jornalista da Durga Sindical, sou uma mulher negra, estou maquiada, tenho os olhos castanhos escuros, o cabelo castanho, um pouco de mechas claras, estou vestindo uma blusa bege, uma calça preta e uma bota preta. E mais uma vez manifesto a alegria de receber a professora Jane aqui na Durgs, que vai falar sobre o Dia do Escritor. Peço também que faça a sua descrição, professora. Bom, então, eu sou morena, alta, tenho cabelo castanho com reflexo vermelho, nada que um velatom não faça, não é? E estou vestindo uma blusa listrada, verde mais claro e branca, calça verde e botinhas marrons. Professora, agora falando sobre... A senhora tem uma vasta experiência na literatura, na escrita, e nós pesquisamos um pouco também da sua vida em várias coisas, inclusive já foi até uma Miss, professora. Essa é a parte, Jane, o passado condena. Ah, é mesmo, professora? Mas naquela época não tinha isso, não se via o Miss Porto Alegre como se vê hoje. E foi uma época muito boa da minha vida. Quando eu lembro, eu tive grandes oportunidades. Eu fui para os Estados Unidos por causa do Miss Porto Alegre. Eu participava de festas todo final de semana. Então, assim, foi uma época que eu aproveitei. Para aquele 1 ano, eu aproveitei muito como Miss Porto Alegre. E esse seu desejo, essa vocação como escritora, surgiu em que época da sua vida? Sabe que surgiu muito cedo. Não que eu tivesse consciência disso, mas eu tenho na minha casa um poema que eu fiz para o meu pai quando tinha 8 anos de idade. Então, claro que o poema não tem nenhum valor literário, mas o fato de eu escrever um poema aos 8 anos já significava que eu teria alguma intimidade maior com a palavra. E na minha casa não tinha livro. O meu pai era guarda de trânsito e a minha mãe era costureira. Então, assim, o dinheiro era muito apertado, meu irmão era asmático, e na época, ser asmático era uma coisa horrorosa. Então, assim, a gente passava semanas e semanas comendo arroz com ovo, porque tinha umas galinhas no pátio e elas tinham que comparecer. Então, assim, não tinha livros na minha casa, mas tinha duas coisas extremamente importantes. A minha mãe era uma excelente contadora de histórias. Ela contava história como ninguém. E o meu pai era analfabeto, se alfabetizou com 21 anos, sozinho, e tinha um profundo respeito pela palavra escrita. Então, hoje eu acho que tudo começou lá nos dois.
E aí foi uma longa trajetória que só foi aumentando esse seu currículo como escritora. Aí foi uma longa trajetória e teve um momento que eu acho que foi decisivo na minha vida. Então, eu decidi fazer letras porque eu queria ser professora e porque eu queria ser escritora. E um dia eu chego na sala dos professores do Instituto de Letras, quando era lá na Faculdade de Filosofia, para entregar um trabalho atrasado. E aí tinha 2 professores, uma era a Tânia Carvalhal e o outro, eu não me lembro bem, acho que era o Ponge. E estavam conversando sobre um conto que eu tinha publicado no final de semana. E aquilo me impactou, porque assim, eu só pensava, será que eu disse isso? Mas eu acho que eu não disse isso. E aí, assim, eu passei a ser perseguida pela pergunta, será que eu tenho alguma coisa para dizer para alguém? Porque, fora isso, não há razão nenhuma para escrever, né? A gente escreve porque é a melhor maneira que a gente tem de estar junto com as pessoas. E, então, essa pergunta me acompanhou durante muitos anos. E ainda acompanha? De uma certa forma, quando eu ganhei o Prêmio Jabuti, que foi a minha graça e a minha desgraça, porque foi no segundo livro, e aí as pessoas me cobravam assim, uma espécie de compromisso, eu vou escrever um outro livro que vai ser maravilhoso, que eu vou ganhar o Prêmio Jabuti de novo. Mas quando eu ganhei foi uma coisa muito, muito impactante para mim, porque eu tinha a Hilda Hilst, que eu admirava muito, com um jabuti igual o meu. Tinha o Caio com um jabuti igual ao meu. Todos aqueles escritores que eu amava estavam com um prêmio igual ao meu. E aí eu pensei, talvez eu tenha mesmo alguma coisa a dizer. Mas, no fundo, essa pergunta continua. E tem uma outra, também sou aquele tipo de escritor perseguido pela pergunta, por que eu escrevo? Né? Enfim, são coisas com que a gente lida. É uma inquietude que também é motivadora. Exatamente, uma inquietude motivadora. Motivadora. E falando sobre o Dia do Escritor, na sua opinião, professora, qual o papel dos escritores na educação formal, nas escolas, na formação, então, dos leitores críticos e sensíveis? Olha, o que eu penso é que na educação formal, se eu pegar as escolas do ensino fundamental, e aí que eu crio efetivamente o leitor, eles vão até a 5ª série com a hora do conto e adoram um livro. Aí passa, na 5ª série, eles passam para a pluridocência, eles passam a ter vários professores das diversas disciplinas, e literatura não é obrigada. Não tem nenhuma lei que torne obrigatória no ensino fundamental a leitura. Então, aí a gente perde o escritor. Então, esse é o maior desafio que nós temos hoje, porque isso vem há bastante tempo, não começou agora. Mas é um desafio muito grande, porque o livro só cumpre o seu destino de livro quanto mais pessoas pegarem para ler o livro, né? Aí nós chegamos no ensino médio, e no ensino médio também não se trabalha literatura. Se trabalha um resumo daquele escritor que vai cair no vestibular. Então, eu acho que chegou a hora, e não é fazer sensacionalismo, não é criar problemas, mas nós estamos num momento muito importante no sentido de recuperar a leitura. Vamos pensar, a gente pensar sobre criança, e aí é que eu formo o hábito da leitura, depois adolescente, vamos pensar só nos dois públicos, infanto e juvenil. Se não houver um mediador forte, eles não vão ler. Então, assim, se eu botar o meu filho, que é criança, na frente da televisão e disser para ele, olha a televisão, ele vai ficar encantado. Agora, se eu botar um livro na mãozinha dele e disser, vamos ler juntos e tal, é uma outra motivação. Então,
esse mediador que está faltando. Os professores não leem. Eu participo desde 81 do projeto Autor Presente. Eu vou nas escolas e eu digo, mas os professores não leem, literatura é paixão. Como é que eu vou transmitir paixão de alguma coisa que eu não conheço? Então, e nunca ouvi, nesses anos todos, nunca ouvi alguém levantar e dizer, não é assim, nós lemos. Né? A universidade, a própria universidade, eu dou aula no Instituto de Letras, colocou um obstáculo moral para a literatura infanto-juvenil. Então, o aluno que se forma no Instituto de Letras, ele vai para onde? Ele vai para uma escola e ele vai trabalhar com infantil e com juvenil. No entanto, ninguém dá a cadeira de literatura infantil e juvenil, porque existe alguma coisa que diz que é uma literatura menor. A própria mídia, se eu te perguntasse assim, qual foi o último grande artigo que tu leste sobre uma obra infantil ou juvenil? Tu não vai lembrar. Não vai lembrar porque não existiu. Né? Então, a imprensa coloca um manto de invisibilidade na literatura para essa faixa. E eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, é isso que a gente tem que desfazer, porque quando isso não funciona, quando o mediador não atende, quem toma conta desse espaço é o mercado. E o mercado, a gente não precisa nem pensar sobre o livro. O mercado entrega para a gente um livro pronto que ele considera maravilhoso, e é essa propaganda que faz. Então, até o sentido crítico termina com o mercado. Então, assim, eu acho que a responsabilidade do escritor é maior. O escritor escreve para dar voz àqueles que não têm voz, né? E que nunca terão. Então, a responsabilidade é uma responsabilidade enorme, mas ele não consegue manter isso sozinho, inclusive indo às escolas, porque nós precisamos da ajuda das mães, dos pais, das professoras, da imprensa e da própria universidade. Isso até que eu ia observar, que daí na escola não tem essa motivação. E dentro dos lares também não existe essa motivação. Esse é um grande dilema, porque assim, a família diz que quem forma o leitor é a escola. E a escola acha que ele tem que vir com o hábito de leitura já formado. Eventualmente tem uns 3, 4 que se destacam, que são as grandes exceções, né? Mas enquanto ficar nesse empurra-empurra, procurando um culpado, a gente não vai adiante. E uma questão bem interessante, assim, que as tecnologias. Será que a leitura ela está perdendo para as novas tecnologias, para as redes sociais? Na verdade, assim, além de ter essa falta do mediador na sala de aula, de ter a presença de alguém em casa que incentive e motive, será, professora, que a influência das tecnologias, das redes sociais, elas influenciam? Sem sombra de dúvida. A tecnologia, todo o avanço que nós tivemos nos últimos 50, 60 anos na tecnologia e na comunicação é alguma coisa sem precedentes na história da humanidade, né? Então, evidentemente que influenciam, mas não tiram o lugar de. Por exemplo, quando surgiu a televisão, a gente dizia ninguém mais vai ouvir rádio, né? E se continua ouvindo rádio. E aí, assim, agora a televisão vai perder os cinemas vão perder horrores com a televisão. Não, os cinemas continuam funcionando. Então, do meu ponto de vista, a literatura ela vai ter que se adaptar, ela vai continuar como ela é e também vai se adaptar às plataformas. Quer dizer, a gente vai ter a literatura lida no papel e a literatura lida nas plataformas. O que não significa que vai morrer o livro de papel. A humanidade levou anos para chegar à escrita, levou anos para chegar ao alfabeto. Eu estou falando em anos, mas na verdade, assim,
séculos e séculos, para chegar à imprensa. Então, cada livro, e assim, de qualquer vertente, pode ser um livro social, pode ser um livro, um romance absolutamente romântico, qualquer vertente que seja na literatura, cada livro é um patrimônio de uma humanidade inteira. Ele não vai desaparecer. E como o livro, a literatura, contribui para essa preservação e valorização do patrimônio? Isso é minha, assim, é uma crença inabalável que eu tenho. Primeiro, eu queria dar um exemplo, já que a gente estava falando na literatura, na escola, a gente pega hoje, eu tenho 2 netos, a Duda e o Dado, porque é uma família muito criativa, então é a Duda e o Dado. E hoje eles estão grandes, estão com 15 e 16 anos. Mas eu não me arrisco a jogar videogame com eles, ou um joguinho, PlayStation, sei lá, um desses aí. Eu sempre perco. Eu ainda não comecei, eles já ganharam, sabe? Eu sempre perco. Então, e isso acontece na casa das pessoas, seja na classe média, seja naquelas casas menos abastadas. Isso acontece dentro da nossa casa. Nós estamos formando uma geração que é extremamente hábil em apertar botões. Extremamente hábil. Mas nesse exercício de apertar botões, eu trabalho muito mais com o instinto, né, do que com a razão. Então, eu fico olhando porque me parece que, assim, que a gente tem toda uma geração que é capaz de fazer, capaz de apertar botões, mas incapaz de refletir sobre aquilo que eles fazem. E eu acho que isso a gente tem que reverter exatamente isso. Mas eu queria te contar uma experiência que eu tive. Eu comprei um iPad logo que saiu. Eu comprei um iPad e baixei, e as 2 crianças eram pequeninhas, e eu baixei 2 livros que são livros paradigmáticos da literatura infantil. Eu baixei Reinações de Nadizinho e O Mágico de Oz. Era uma coisa linda. Eles eram bem pequenininhos, de ter 2, 3 anos. 3 anos. E aí, eles chegavam na minha casa, eu sentava um no meu colo, o outro do lado, e eles podiam botar o dedinho e o peixinho saia correndo. E a Nadizinho se olhava do fundo para cima. Então, a Nadizinho tinha 2 bichinhos. E aí, apertava nos 2 bichinhos, os bichinhos riam. Era uma série de coisas. Então, isso foi assim, 1 mês e pouco. Eles chegavam na minha casa e eles já diziam peixinho, peixinho. Eu adoro essa história do peixinho, porque o Dado não piscava, né? Ele ficava vidrado, assim. E aí eu dizia, pisca, Dado. E aí nada acontecia. Até que eu pensei, eu tenho que perguntar por que ele não pisca, né? E aí eu disse, tu sabe o que é piscar? E aí ele disse, sei, piscar peixinho. Mas essa coisa toda durou 1 mês e meio. Aí, até que chegou o dia que eles não perguntaram mais pelo iPad e eles pediram para eu contar uma história. Porque mesmo que haja interação, faz sempre a mesma coisa. E na história eles contavam junto comigo, inventavam personagens e tal. Então, assim, a literatura pode muito. O que a gente tem que fazer é descobrir a força da literatura. E aí, assim, eu tenho uma crença inabalável que eu ia falar antes, que a gente vai perdendo, apertando botões, diante do computador, principalmente diante do smartphone, e as pessoas passam horas e horas e horas, né? A gente vai perdendo o vocabulário. Então, já existem estudos na universidade que são muito interessantes. A redução do vocabulário do ser humano da época de 50 até hoje é impressionante. É uma redução enorme de vocabulário. Mas o vocabulário é o que nos distingue.
Até de pessoa para pessoa é o que nos distingue. E a nossa principal forma de comunicação, né? Então, eu acho que só o que... Isso é um traço de humanização. A linguagem é um traço de humanidade. E aí, assim, se nós estamos perdendo esse traço, e a gente está perdendo, cientificamente se comprova a redução do vocabulário, existe uma única coisa que é capaz de reverter isso. E o que é capaz de reverter é a arte, todas as formas de arte e a literatura. Eles sempre vão, a arte e a literatura sempre vão humanizar a gente, porque o cerne das preocupações, a força das preocupações é sempre o ser humano. Então, não tem como desacreditar da literatura. E essas manifestações das artes, elas são muito baseadas na literatura. Exato. A gente vive a literatura. Exato. Isso é bem, bem importante. E, professora, na sua opinião, como a luta pelos direitos autorais e pela liberdade de expressão se relaciona com o papel dos escritores em nossa sociedade? Gente, assim, ó, as pessoas não têm noção do que nós estamos passando. Eu tenho 23, agora na Feira do Livro sai o 24º livro. Tem sido assim, um livro para adolescente, um livro para adulto, um para adolescente, um para adulto, não sei por quê. Me apaixona muito escrever para adolescente porque eu me divirto, sabe? Eu me divirto. E a resposta do adolescente é muito mais rápida do que a do adulto. Mas quando eu digo, vocês não sabem o que nós estamos passando, é porque é tão chocante que é até difícil de falar nisso. Nesses últimos 4 anos, a gente regrediu tanto em relação à liberdade de expressão que não tem... é uma coisa desmedida, não é feita, pelo menos, com critério. Não tem. Então, assim, ó, eu tive um livro que ele foi finalista do Jabuti, ganhou o Tibiquera aqui, ganhou o livro do ano, se chama Um Time Muito Especial. E um time muito especial é muito caro para mim, porque é o primeiro livro que trata da diversidade e da aceitação da diversidade. Pois bem, um vereador de Divinópolis, lá onde nasceu a Adélia Prado, fez um post onde ele jogou no lixo o meu livro. Bom, a agressão foi imensa. Não satisfeitos com isso, uma turma de mães de uma escola de São Paulo resolveu conversar comigo sobre um outro livro. E elas queriam que eu tirasse um parágrafo do livro. E esse livro é de 80 e poucos, esse livro. E aí eu disse, não, eu não vou tirar, o livro foi escrito assim, numa época em que permitia que o livro fosse assim, e mesmo não tem nada demais, né, no tal livro. Então, eu não vou modificar. Aí ela me disse, então, nós não adotaremos. Aí eu disse, é uma escolha de vocês, porque assim, é um livro que está na 27ª edição. Imagina quantos adolescentes leram o livro, quantas escolas adotaram, que essa escola não adotar, eu sinto muito, mas só sinto, pronto, né? É isso. Mas, assim, está muito forte, está realmente muito grande a pressão sobre o escritor. Uma censura. A censura é terrível. Aqui, de um colégio, Porto Alegre, as mães invadiram o colégio e tiraram da biblioteca o livro Memórias das Minhas Putas Velhas, porque com aquele título não podia ser um bom livro. Então, assim, ó, essa censura, ela é burra, como todo tipo de censura. Porque se as pessoas efetivamente lessem os livros, elas teriam argumentos, né? E, de uma maneira geral, elas não têm argumento. Elas pegam uma palavra, ou alguém diz que disse,
e isso basta para enfrentar o escritor. Mas isso é muito triste. Se a gente pensar quem fez uma fogueira com os livros, quem queimou tudo foi Hitler, né? Então, eu fico preocupada que a gente tenha novas vozes nesse momento e que nós não consigamos impedir as fogueiras. É o Brasil vivendo um retrocesso também e um ataque forte à democracia. Total. Porque o que tem acontecido assim, nos últimos tempos, nunca se imaginou que fosse tão forte a ponto de censurar livros. Então, parece assim que querendo ainda esse namoro com a ditadura, que não é nada bom, e ainda conseguem reproduzir. Não, mas é bom, é legal, e na verdade não tem nada de interessante. Exatamente. Esses últimos anos foram anos muito preocupantes. E não dá para a gente pensar que acabou, porque efetivamente não acabou. Ao contrário, vem se acrescendo coisas novas, né? Basta pensar na situação do Trump hoje com as tarifas, né? Então, em nome de uma democracia que não é uma democracia, se faz o que se quer. Por exemplo, se ignora a pandemia, né? Então, assim, enfim, isso ainda está aí. E eu acho que a gente tem que abrir o olho e lutar contra sempre. Sempre. E agora, quais são os próximos passos como escritora, como professora? Como enxerga o futuro hoje já? Qual é a sua projeção? Bom, eu entendo sempre que, como Sartre colocou, literatura é liberdade, né? É, antes de tudo, liberdade. É isso que incomoda, e por isso se vai nos escritores e não se vai ao teatro, ao cinema e às outras artes, né? Então, a literatura é, antes de tudo, liberdade. Isso faz a gente pensar que talvez o escritor seja um cara generoso e tal. Mas mais generoso do que o escritor é o próprio leitor, né? Porque o escritor cria, mas quem faz existir, quem sopra o sopro divino é na verdade, o leitor. Então, assim, o que eu espero realmente é que se possa entender isso e desfazer essa luta contrária à literatura. No mais, eu sou uma entusiasta da literatura sempre e também sou da educação. Eu adoro dar aula, embora não tenha muito tempo pela frente, porque a compulsória vai me pegar, mas eu realmente adoro dar aula. E a gente tem desenvolvido na pós-graduação do Instituto de Letras um curso de escrita criativa. E tem sido muito bom. Essa troca com os alunos é uma coisa muito boa, né? Eu ofereço para eles a minha experiência e, em troca, da juventude deles, da ousadia deles. Então, é realmente muito bom. Então, a minha ideia é continuar escrevendo. Quando a compulsória me pegar, vou escrever muito mais. E assim, eu desejo que meu livro possa efetivamente chegar às pessoas, que a gente realmente possa fazer essa troca. Então, professora, muito obrigada. Parabéns pelo Dia da Escritora e vida longa, sucesso cada vez mais. Muito obrigada. Foi um prazer imenso. Igualmente, a Durg Sindical agradece. E para você assistir o nosso videocast, basta acessar o nosso canal de YouTube. Passe ali, deixe o seu joinha, se inscreva. Se preferir ouvir o podcast, acesse o nosso canal de Spotify e acompanhe também as nossas redes sociais. Até a próxima edição.
professor, quem luta contigo quando você precisa. A Durg Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice.